tirando os três e no garrafa. Aí junto. Isso. Glórias a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino 3 da harpa cristã. Glória a Deus, louvado seja Deus. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gostando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita
547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desse santo nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia, ao Cordeiro vamos indo para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Nós temos que estar preparados, né? Porque Ele vai nos buscar mesmo. Aqui se agradeça a minha rica oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã em nome de Jesus. Mais uma vez, irmão, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em nome de Jesus. João capítulo 4, a partir do versículo 22, nós estaremos fazendo menção da leitura inicial da palavra desta noite, em nome de Jesus. Aqueles que puderem se colocar de pé em referência à palavra do Senhor. E também aqui já convido o irmão Macário, que está pregando esta noite, a se fazer presente aqui conosco, se assim for a vontade do irmão. Todos encontraram? João capítulo 4, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Vocês adoram o que não conhecem,
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procurou para ser seus adoradores. Amém? Oramos por esta palavra. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, assim como diz a tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, que a hora já chegou, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, tem procurado, meu Pai, os verdadeiros adoradores. Meu Deus, nós temos visto, meu Pai, a escassez de pessoas comprometidas com a tua palavra, Senhor. Mas nesta noite, meu Pai, a tua igreja, pessoas com o coração voltado ao Senhor, adoradores, Senhor, que te adoram em espírito e em verdade, ó Pai. Meu Deus, nos ensina, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta rica, meu Pai, palavra que o Senhor, meu Pai, tem nos proporcionado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O irmão Marcelo está com a oportunidade. Salve os irmãos do Pastor Jesus, amém? Vamos abrir a Bíblia nessa noite em 1 Samuel, capítulo número 17. Samuel, capítulo número 17, versículo de número 45, que diz: louvado seja Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Somente este versículo. Louvado seja Deus. Se a gente for olhar o contexto, os versículos anteriores a esse memorável texto da palavra do Senhor, a palavra diz que Israel vinha passando por um momento bem difícil, afrontas e mais afronta por parte de um gigante chamado Golias. Era insultos e mais insultos contra aquele povo, mas principalmente contra o Deus de Israel. E ele blasfemava contra o Deus de Israel, ele gritava, ele fazia, acontecia. E a nação de Israel já estava afrontada, estava morrendo de medo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele procurava ali em Israel alguém para combater contra ele. E os homens de guerra naquela nação estavam todos se acovardando. Estavam todos encolhidos, se escondendo. Mas existia um jovem. Hoje é muito de jovens. Existia um jovem, magrelo, franzino, ruivo, que ninguém dava nada por ele. Mas era um jovem que na sua adolescência, na sua infância, adquiriu experiências. Ele lutou com o leão, ele lutou com o urso, para defender o rebanho do seu pai. E aquele jovem ouve falar desse gigante, de alguém que afrontava o seu Deus. E aquele jovem, naquelas batalhas que ele teve anterior, como experiência, ele adquiriu
armas certas para combater o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele chegou ao rei e disse: mas não há ninguém que possa combater? O rei disse: não. Ele disse: eu vou. E o rei disse: tu vais. Não deu o menino. Ele disse: mas eu vou. E o rei colocou sobre ele as suas armaduras. Ele, amado. Mas quando o rei colocou sobre ele as suas armaduras, aquilo ficou pesado. O que eu quero dizer, que Deus quer falar para mim e para você nessa noite, é que não vá lutar com as armas, com as armaduras dos outros, não. Deus tem te dado a armadura, Deus tem te dado a experiência para combater o inimigo. Deus te tem dado a experiência para no momento difícil você passar por cima da dificuldade. Deus tem te dado a experiência para você pular por cima dos obstáculos e vencer a batalha, vencer a guerra. Não pense: mas eu sou um pequenino, eu sou o menor da casa. Não, porque Davi era o menor da casa, mas ele adquiriu experiência essa que serviria para ele ir ao encontro de Golias. E ele foi. E quando ele chega na metade do caminho, ele, no meio de viagem, ele pega algumas pedrinhas e coloca no seu alforje. E leva consigo uma funda. E ele chega até o gigante diz: tu vem para mim, a mim como um cão? E Davi diz: tu, ô Golias, ô gigantão, tu que tem afrontado Israel, tu vem a mim com a espada, com lança, com escudo. Mas eu tenho uma maior arma. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, ele tinha a confiança que o Deus dos exércitos lhe daria vitória. Um jovem, e muitas vezes eu e você, com a experiência de vidas que temos, quando o problema bate na nossa porta, passa na nossa frente, nós fazemos como os irmãos de Saul, de Davi, que já eram homens de guerra, nos acovardamos diante dos problemas. Mas Deus te dá experiência para você lutar contra esse problema, para você vencer esse problema. E a confiança de Davi era tão grande que ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Não tem problema que Deus não possa colocar a tua mão diante de ti. Não tem problema que Deus não possa vencer por você. E ele diz mais: e ferir-te-ei, e cortarei a tua cabeça, e darei as aves do céu e a besta da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Mas quando eu e você nos acovardamos diante dos problemas, nós estamos dizendo: estamos sozinhos, não tem quem vá por mim, não tem quem vá por nós. Eu estou só. Mas eu quero te dizer nessa noite: tu não está só. Luta, vai em nome do Senhor e saberá, toda a terra vai saber que a tua vitória foi Deus quem te deu. Eu estou desempregado. Eu estou passando por um momento difícil, estou desempregado. A doença tem vencido dentro da minha casa, dentro do meu lar. Coloca o teu joelho em oração. Faz como o Ezequias, vira para a parede e diz: Deus, eu tenho sido fiel a ti, eu tenho te honrado. E a vitória vem e todos vão dizer: verdadeiramente Deus é com ele, Deus é com ela. E assim vai ser uma oportunidade em nome de Jesus.
Aqui eu quero também estender a oportunidade aos jovens, os jovens da Santa Catarina. Os jovens só na igreja não paz do Senhor, amém? Glória a Deus.
Salmo de Davi, capítulo 133, onde o salmista ele diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum só os seus benefícios. Irmão, esse salmo é muito lindo. É um salmo de ação de graça, onde o salmista ele exalta o nome do Senhor pelos bens alcançados em suas vidas. Irmão, e não é diferente da nossa vida. Temos mil motivos, irmão, para ser grato ao Senhor pelos benefícios que o Senhor ele tem feito por nossa vida. Eu costumo dizer, irmão, que muitos queriam ter essa oportunidade que a gente está tendo hoje, de estar sentadinho aqui, escutando a palavra do Senhor. Mas muitos não tiveram. Então, por isso, irmão, nós temos mais de 1000 motivos para ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez e vem fazendo, e pela fé eu creio que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. As irmãs, apresentem.
Glória a Deus. E mandando prepara o ovo, enquanto a irmã Mária for as ofertas, em nome de Jesus. Salve a igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu sei que Deus parece estar calado.
estendendo a mão santa para acabar a vida do pregador dessa noite. E também está usando as ofertas e o dizimista, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez diante da Tua presença, meu Pai, em primeiro lugar queremos te orar, meu Pai, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa. Senhor, meu Pai, que o Senhor possa abençoar os seus celeiros, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha trazer a providência, meu Pai, que o Senhor venha abrir porta de emprego, em nome de Jesus, na casa de cada um, Pai. Cuida, meu Pai, repreende a doença, repreende o devorador, em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar condições, meu Pai, para eles ofertar e dizimar na Tua casa. Pai, em nome de Jesus, também nós queremos estender as nossas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, sobre a vida, meu Pai, do irmão Macário. Aquele que o Senhor escolheu, meu Pai, para estar ministrando a Tua palavra nesta noite. Meu Deus, o Senhor sabe os mistérios que o Senhor tem com ele. Meu Deus, o Senhor sabe aquilo que o Senhor plantou no coração dele. Meu Deus, que nesta noite não venha faltar nada, meu Pai, daquilo que o Senhor revelou a ele, meu Pai, ao coração da Tua igreja. Abre o coração da Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, a porta da palavra, de quem vai ouvir, de quem vai pregar. Mais uma vez, Pai, repreende todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o nosso irmão, em nome de Jesus. Usa, meu Pai, conforme a Tua vontade, assim eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve a todos com a paz do Senhor. Boa noite. Estamos felizes por estar aqui para falar de Jesus. Agradeço muito pelo Valfran, o irmão também aqui, que está à frente do trabalho, de falarmos do amor de Deus nessa noite. Podem sentar, podem sentar. Meu nome é Macário, já fiz um trabalho terapêutico, né, na PNL, na Nova Semente, e Deus me resgatou das drogas. Né? Eu sou ex-dependente químico, não tenho vergonha de falar essa verdade. E fico feliz em estar aqui e dar testemunho da palavra de Deus, né? Falar de Jesus. E eu tenho o costume sempre de fazer uma oração antes de falar do Senhor. E a gente vai fazer uma oração agora, tá? Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Vamos lá. Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças por estar nesse lugar essa noite, ó Pai, para falar da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor. E na autoridade que há no nome de Jesus, ó Pai, repreendemos todo o mal aqui, Senhor. Repreendemos toda a resistência do mal, Senhor, contra as nossas vidas e contra almas que aqui se encontram, Senhor. Te pedimos graça, Senhor, para que a Tua palavra ela tenha liberdade aqui, Senhor, nessa noite. E que ela venha impactar os nossos corações e falar conosco, Senhor. Que toda resistência do mal, Senhor, que nos oprime, que nos causa medo, que nos deixa sufocados, que tira a nossa energia, nós repreendemos na autoridade que há no nome do Senhor. E que o Senhor esteja conosco, nos dê a força necessária para falar da Tua graça, das Tuas verdades aqui nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra tenha livre curso, Senhor, e tenha, meu Deus, firmeza para o Teu Evangelho, meu Deus, ser revelado ao nosso coração, Senhor. Eu te peço, ó Deus, essa graça. Eu te peço, ó Deus, que todo o peso espiritual, Senhor, que todo o cansaço espiritual, Senhor, que todo o embaraço, meu Deus, na nossa mente, meu Deus, venha sair de nós, Deus, e que venha estar a graça, a palavra, meu Deus, e a vida que Jesus tem nos dado, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que nós venhamos ser alcançados por essa graça, que nós não venhamos, meu Deus, morrer como o mundo está morrendo, que nós não venhamos viver como o mundo está vivendo, Senhor, mas que nós venhamos ter graça e força para vencer o pecado e as tentações, Senhor, e que o Senhor nos dê essa vitória em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E graças ao nosso Deus. Amém, Deus. Eu lembro a todos que a nossa força, ela vem de Deus. Nós realmente não temos força para nada. Somos falhos e pecadores. Nós precisamos sempre nos encher da força de Deus. Precisamos sempre nos encher do Espírito de Deus. E a mensagem que eu quero trazer aqui essa noite é sobre o dom do Espírito Santo.
que é algo muito importante nesses últimos tempos, em qual as pessoas têm se afastado da comunhão com o Espírito Santo. Que é algo muito importante de termos o Espírito Santo na nossa vida, para que nós venhamos a vencer as tentações e vencer esse mundo contaminado pelo mal. E nós não podemos perder o Espírito Santo, ou se afastar dele, ou deixar ele se afastar de nós. Queria que vocês abrissem aí a palavra, em Atos capítulo 8, versículo 1, vai nos dar um entendimento muito interessante na mensagem de Deus, sobre um homem que ele acreditou na pregação de Filipe, sobre um homem que ele foi batizado, mas que ele não recebeu o dom do Espírito Santo. Interessante essa mensagem, né? Ele era crente, batizado, mas ele não tinha o Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo é dado a pessoas que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e que querem andar nos caminhos de Deus. Interessante que aqui vai ensinar também que não adianta ser só crente e ser batizado. Tem muita gente que guarda um entendimento que pode ser doutrina de homens, mas que não vem da essência da palavra de Deus, sobre o dom do Espírito Santo dado a pessoas crentes, mas arrependidas de seus pecados. Porque no mundo existem muitos crentes, mas crentes que estão fazendo muitas atrocidades que nós vemos nos dias de hoje, que não se arrependem dos seus pecados. E essa mensagem é bem interessante, né? Atos capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim: também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Essa mensagem ela vai trazer lá do começo da igreja primitiva, os primeiros cristãos, a igreja do primeiro século. Essa igreja ela foi perseguida por pessoas de outras igrejas que achavam que aquela igreja verdadeira era uma seita, que não andava nos caminhos do Senhor. Aquela igreja foi dispersa. O povo de Deus foi disperso por diversas cidades. Só ficou em Jerusalém os apóstolos do Senhor. O texto diz aqui bem claro. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e levava eles para a prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Os que foram dispersos no templo da primeira igreja foram expulsos daquele templo, mas eles andavam anunciando a palavra de Deus. Certo? Versículo 5: E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. Filipe, que foi disperso, era um diácono, mas esse homem ele tinha o dom do Espírito Santo. Filipe ele era cheio do Espírito Santo, mesmo sendo um diácono. Ele não era um pregador nada da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo, se bem que foi citado Saulo aqui, né? Que ainda iria se converter. Mas ele era cheio de Deus. Um homem cheio de Deus, ele pode fazer a função mais simples dentro de um ministério, mas ele alcança outras pessoas porque Deus está nele, porque o dom do Espírito Santo está sobre a vida dele. Então outras pessoas são alcançadas por esse homem. Então essa igreja foi dispersa e Filipe ele falava da palavra e a respeito de Cristo. E a respeito de Cristo, ele pregava a Cristo. Então Filipe não pregava outra coisa senão a palavra de Deus e senão Cristo. Nós vemos hoje muitos evangélicos pregando, às vezes, entendimentos que às vezes são bons, mas que não edificam outras pessoas para a libertação e para a fé em Jesus, para a salvação. Esse homem falava de Jesus
multidões unanimemente prestavam atenção no que esse homem falava, porque eles ouviam e viam os sinais que esse homem fazia. Além desse homem falar de Jesus, esse homem também fazia sinais. Esse homem fazia maravilhas no meio daquela multidão, naquela cidade no qual ele estava pregando sobre Cristo. O nome daquela cidade, irmãos, era Samaria. Ele pregava naquelas regiões. No versículo 7 vai dizer assim: porque os espíritos imundos, eles saíam de muitas pessoas. Bem, olha só interessante aqui: espíritos imundos saíam de pessoas, muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade grande alegria, por causa que ele pregava a palavra, e ele pregava a Cristo. E ele tinha autoridade, e sinais ele fazia. Coxos andavam, cegos viam, mudos falavam. Então esse homem estava cheio de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Interessante que naquela cidade tinha também um certo homem chamado Simão o Mágico. Ele usava a feitiçaria e se titulava um grande homem de Deus. Interessante, né? Ele usava a feitiçaria, se titulava grande homem de Deus e enganava muitos daquela cidade. E aquelas pessoas seguiam aquele homem Simão, o mágico. Mas quando Filipe chegou, irmãos, naquela cidade e pregava a respeito de Cristo e do reino de Deus, todos daquela cidade, a maior parte, se converteram na pregação de Filipe, por causa dos sinais que ele fazia, né? Que espíritos imundos saíam das pessoas. Olha só o versículo 9. Estava ali também um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade as mágicas, e tinha iludido o povo de Samaria com artes mágicas. Ele tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que ele era um grande personagem. Preste atenção, vocês acompanham as redes sociais. Vocês veem nas redes sociais que muitas pessoas se titulam homens de Deus e falam a respeito da palavra de Deus, mas que não transformam pessoas, que as pessoas não são libertas dos seus pecados, porque eles não são pessoas transformadas pelo Evangelho, são só pessoas que se titulam homens de Deus sem ser transformados, são personagens, não são verdadeiros. E pessoas que não são verdadeiras, eles convertem pessoas, não pessoas que são verdadeiras, e levam pessoas a não serem verdadeiros nos caminhos de Deus. Então aquelas pessoas, elas estavam achando que estavam no caminho certo, mas quando chegou Filipe, eles entenderam que a palavra de Deus, Cristo e o reino é a prioridade, é os princípios básicos do Evangelho, dos caminhos do Senhor. Então diz assim no versículo 10: ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Você vê, graças a Deus, as Assembleias de Deus falam da palavra, falam do amor de Deus, mas você vê multidões sendo arrastadas, irmãos, por pessoas que ensinam caminhos errados, e as pessoas acham que aquele homem é um grande homem de Deus, idolatram aquele homem, dão dinheiro para aquele homem, dão seus recursos, seus dízimos, sua vida para aquele homem, que se titula um grande homem de Deus. Assim era esse homem, Simão o Mágico, o grande homem de Deus. E atendiam, porque já desde muito tempo ele havia iludido as pessoas com artes mágicas. Mas como eles acreditaram em Filipe, que ele pregava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, irmãos. E sendo batizado, ele ficou discutindo com Filipe. Simão creu, Simão foi batizado, e ele ficou ao lado de Filipe. Veja o poder de quando nós falamos da palavra, do reino e de Cristo. Esse contexto ensina sobre a palavra que Filipe pregava, sobre Cristo e sobre o reino. Os três
escola nenhuma. E essas pessoas se converteram por essa autoridade e graça que ele tinha, os sinais que ele fazia. E muitos seguiam Filipe, até esse homem que se titulava grande homem de Deus. Ele estava no engano. Ele se converteu. Ele foi batizado e ele ficou ao lado de Filipe. O texto fala, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, ele estava atônito. Ele ficou impressionado com Filipe, aquele grande homem de Deus, porque ele viu aquelas maravilhas. Ele ficou impressionado. No versículo 14, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá quem, irmãos? Pedro e João. Os apóstolos que não foram dispersos, eles tinham ficado em Jerusalém. Eles ficaram sabendo que a graça de Deus, a palavra de Deus, ela transformou pessoas em Samaria. Eles enviaram para lá. Eles foram para lá, João e Pedro, os pilares da igreja do primeiro século. Os pilares da igreja primitiva foram até lá. Olha só o que é interessante nesse contexto. Simão creu, foi batizado. No versículo 15, os quais, tendo descido, eles oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo. O que eles fizeram por eles para que eles recebessem quem? O que? O Espírito Santo. Eles oraram por eles para que eles viessem a receber o Espírito Santo. Isso não é história minha, isso é bíblico, está escrito. E os crentes de Berea analisavam bem as Escrituras para ver se realmente vinha de Deus essa palavra. Os quais, tendo descido, oraram por eles. Aqui eu estou desfazendo qualquer ensinamento distorcido da palavra de Deus na tua mente, meu irmão. Que você talvez viu por celular, por influência errada ou doutrinas erradas. Ele creu, foi batizado. Os apóstolos desceram até lá para receber, para dar o Espírito Santo. O 16 diz assim: porque sobre nenhum deles, olha, é bíblico, está na Bíblia, nenhum deles havia descido. Eram crentes batizados, mas não tinha descido o Espírito Santo. Porque, 16, sobre nenhum deles tinha ainda descido. Deus me deu essa palavra há muitos dias e me deu vontade de falar dessa mensagem, porque muitos jovens, muitas pessoas que aceitam Jesus, elas creem, se batizam, mas elas vivem a vida do mundo e acham que estão com Deus, vivendo a vida do mundo. E viver a vida do mundo não se titula estar com Deus, irmãos. O mundo é do maligno, não é de Deus. Muitos jovens, muitas pessoas, elas creem em Deus, elas se batizam e já se titulam ter o Espírito Santo sem abandonar a vida de pecado, sem abandonar o adultério, sem abandonar a fornicação, sem abandonar o amor ao dinheiro, sem abandonar as práticas do pecado. E as pessoas, elas vivem nessas práticas, crentes e batizados, e já definem isso como já ter Deus. Isso é um ensinamento muito errado. Ser crente é importante, nós recebemos Deus como crente, mas o poder de Deus, a unção de Deus para vencer o pecado, e a graça de Deus através do Espírito, tem que receber alguém quando se arrepende dos seus pecados. Quando se arrependemos dos nossos pecados, sobre nenhum deles, irmãos, tinha descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então aqui revela que se batizar não já diz que recebemos o dom de Deus sobre a nossa vida. Por isso existem muitas pessoas fracas, doentes, sem vigor, sem força para trabalhar, sem ânimo, com peso espiritual, por falta de arrependimento, por falta
falta de reconhecer o pecado sobre a sua vida, por áreas que precisam ser tratadas, áreas que precisam ser libertas para receberem o dom do Espírito Santo. Olha, Simão, ele precisava ser liberto na área do dinheiro. Essa área ele estava preso porque ele viveu muito tempo enganando pessoas com dinheiro. Então ele precisava ser liberto nessa área. Então Pedro deu uma lição para ele, para que ele fosse liberto. Irmãos, muitas das vezes nós viemos para a casa de Deus esperando que Deus faça algo mágico para nós recebermos o Espírito Santo, mas Deus quer que nós abandonamos certas práticas que nos afastam do Espírito Santo. Entendeu? Isso tem que partir de nós. Isso é uma decisão única de cada ser humano na face da terra. Nós somos pessoas únicas. Cada um de nós tem que tomar a decisão de abandonar aquilo que desagrada a Deus para me ter mais comunhão com o Espírito Santo. E não esperar algo mágico acontecer, um poder do céu vir. Não, irmãos, tem que ter arrependimento. A festa diante dos anjos de Deus nos céus, quando um pecador se arrepende. Deus faz festa no céu quando alguém abandona o pecado, quando alguém deixa a pornografia nas redes sociais. Muitas pessoas andam infelizes, vazias de Deus, fracas espiritualmente por dentro, porque nas redes sociais se alimentam de práticas imorais e pecaminosas e matam a comunhão com o Espírito Santo. É algo muito sério, irmãos. Irmãos, o inimigo ele não vem com chifre vermelhão como ensina aí na televisão. O inimigo vem no engano para te seduzir, achar que aquilo é bom e é de Deus. E você fica num certo conforto humano e natural e acha que tem paz diante de Deus. Mas não, irmão, é engano, é dilubriação do inimigo para te afastar do dom de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus e do poder de Deus que liberta, que salva, que restaura e que cura o caído, e que levanta o caído, e que renova as forças e dá vigor ao que está perdido, irmão. Então aquele homem, irmãos, ele achava que estava bem com Deus, mas na realidade ele nem era convertido. Ele se converteu, ele foi batizado e ele queria agora aquele dom. Você sabe o que foi que ele fez para ter aquele dom? Ele ofereceu para Pedro dinheiro. O coração daquele homem estava tão inclinado para aquele pensamento só de ganância, que ele ofereceu dinheiro para ter o dom do Espírito Santo. Irmão, você acha que um Deus que está no céu, que é dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, vai dar para o homem pecador, através de recursos contaminados pelo pecado, o Espírito Santo que é santo? Não dá. Deus dá o Espírito Santo para quem pode ser o pecador pior da humanidade, mas que ele se arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor e se lave com o sangue de Cristo e volte ao seu nível do Senhor. É Deus que dá o Espírito Santo a corações arrependidos. No 16 diz assim: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então me impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre muitos que creram e foram batizados, mas Simão não recebeu. Aqui é onde entra, irmãos, um entendimento que muitas igrejas, quando é pregado na unção, e muitos recebem o Espírito Santo, alguns não recebem. Não é porque Deus faz ação de acepção de pessoas. Deus não faz. Deus quer dar para todo mundo o Espírito Santo para selar as pessoas para a salvação. Mas Ele não dá para pessoas que não se arrependem. Ele não dá para pessoas que não abandonam as práticas do pecado. Ele não dá para pessoas de corações endurecidos. Está lá em Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus dá o Espírito Santo para pessoas de coração quebrantado, contrito, arrependido, que não querem perder o que mais Deus tem nos dado através da graça
que é o Espírito Santo. O salmista Davi, em Salmo 51, quando ele caiu em adultério e ainda botou o homem lá para ficar à frente da batalha para ser morto, Davi fez uma oração de socorro ao Senhor e de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus. E ele falou no final daquele contexto uma palavra interessante: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não pode sair de nós, porque se o Espírito sair de nós, nós vamos seguir o nosso coração, que é mau e perverso. Irmãos, o ser humano sem Deus, ele é algo descontrolado e desenfreado, egoísta, avarento, corrupto, ganancioso, só corre atrás das paixões da carne e das obras da carne. Isso é a vida de um homem sem Deus. Mas um homem que se arrepende, um homem que se volta ao Senhor, um homem que faz uma oração como Davi: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, que se quebranta, que confessa o seu pecado, que apresenta diante de Deus toda a sua verdade de quem é. Irmãos, Deus restaura essa pessoa. Independentemente se ela é pobre, se ela é rica, se ela é feia, se ela é bonita, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é negra, se ela é branca, Deus não vê a aparência do homem, Deus olha para o coração. O coração. Deus olha para um coração que mesmo a pessoa sendo pecadora é verdadeira. Né, irmãos? Mesmo sendo pecador é verdadeira. Você não deve ficar, irmãos, tardando o agir de Deus em teu coração para a sua libertação, vivendo uma vida de pecado com medo do que as pessoas pensam, com vergonha de confessar o seu pecado por causa do seu orgulho, com medo de se rebaixar e de se humilhar para Deus, com medo do que as pessoas vão achar, o quem você é, ou quem você foi. Você não quer se humilhar para o Espírito Santo, não quer se humilhar para Deus. Não é verdade, irmãos? A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Repreendemos, ó Deus, todo mal, toda força do inimigo contra as nossas vidas, contra essas pessoas, contra nós, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, toda resistência, todo mal contra nós, Senhor, que impede a tua palavra de ser pregada, Senhor. A tua palavra de ser dita, Senhor. Repreendemos em nome do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Irmãos, eu vejo uma luta aqui espiritual. Uma luta espiritual aqui no qual estou pregando a palavra de Deus. Contra a minha pessoa, não contra vocês. E grande. Porque eu não estou trazendo a palavra camuflada. Estou trazendo o que está escrito. E eu sou cristão de passar por lutas e dificuldades nessa vida. Mas o Senhor nos dá essa vitória. Repreenda, Senhor, todo mal, todo impedimento do maligno aqui que para de falar do teu amor e da tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. O versículo 18, voltando aqui ao contexto, irmãos, vai dizer assim a palavra
palavra de Deus. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo ao que ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcance por dinheiro. O dom de Deus não se alcança por dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, está tendo uma guerra aqui espiritual para mim não pregar a palavra de Deus. Eu estou sentindo essa batalha. Glória a Deus. O versículo 20 vai dizer assim: mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o nome de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O coração de Simão não era reto diante de Deus. Senhor, eu te peço graça para falar aqui a tua verdade. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Santifica a nossa boca, o nosso lábio, Senhor. Eu repreendo todo mal, Senhor, toda impureza, todo pecado, Senhor, contra a nossa vida. Todo peso espiritual, Senhor, toda sujeira, Senhor, vai tirando pelo teu Espírito Santo, Senhor. Repreendemos em nome do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor. Que o Senhor nos dê força para falar do Senhor. Em nome de Jesus o Cristo. Então no 21 diz assim: tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o coração não era reto diante de Deus. Meu Deus. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura não sejam perdoados os pensamentos do teu coração. Louvado seja Deus. Eu fiz uma pregação numa casa de recuperação e lá eu senti uma retaliação muito grande. Quando a gente vai falar de Deus, a gente passa por muita retaliação. Se a gente não se fortalecer muito, irmãos, que com jejum e oração, quando você vem pregar a verdade, a retaliação é grande. Se eu estivesse pregando aqui algo diferente, eu acho que eu não estaria passando por isso. Mas que Deus me dê essa graça. O 21, tu não tem partes nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então ele não estava arrependido daquela vida que ele tinha para receber o dom do Espírito Santo. Então o coração dele não era reto diante de Deus. O que Simão falou para ele? Arrepende, pois, dessa tua iniquidade, ora a Deus, para que porventura sejam perdoados os pensamentos do teu coração. Para ser perdoados os pensamentos maus do coração de Simão, ele tinha que se arrepender das práticas que ele fazia.
Então, se você quer voltar aos caminhos do Senhor, se você quer ter Deus na sua vida, se você quer ter uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus, nós temos que abandonar as práticas. Não é sentimento, não é emoção, não é esperar alguém fazer algo por você, é você deixar de fazer algo que te afaste de Deus. Deixar de mentir, deixar de usar a malícia para ter benefícios com as pessoas, deixar de ser egoísta, deixar de ser ganancioso. Se você abandonar essas práticas, você está se arrependendo, você está mostrando para Deus arrependimento. E mostrando para Deus arrependimento, Deus começa a trabalhar no coração dessa pessoa para libertação. Para libertação. O problema de muitas pessoas é que elas acham que arrependimento é algo que vai acontecer na emoção dela, de algo extraordinário, que vai motivar ela a mudar. Não é isso, isso não é verdade. Muitas pessoas não mudam porque não conhecem a verdade. Porque elas estão ensinadas com ensinamentos que não são realmente a verdade da palavra. Quem quer ser cheio de Deus, quem quer ter o Espírito Santo, irmãos, tem que deixar de fazer as coisas que desagradam o Senhor. Mentir, roubar, ser desonesto, viver em adultério, viver em fornicação, viver em certas práticas que te afastam de Deus e que você não consegue alcançar o dom do Espírito Santo por causa disso. Por causa dessas coisas. Por isso Simão não teve o Espírito Santo. Ele era crente, batizado, mas não recebeu. João, não é pular, pula, ficar pulando aqui, você vai receber Deus. Deus não quer pula. Deus não quer grita. Deus quer coração arrependido. Deus quer coração verdadeiro. Deus quer coração quebrantado. Deus quer pessoas sinceras mesmo sendo pecadores. Para que Ele dê o Espírito Santo, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar uma força para que você conquiste as coisas dessa vida. E tudo para glorificar o Senhor. Passou um momento difícil. Glória a Deus. O 22 diz assim: arrepende, pois, dessa iniquidade, e ore a Deus para que porventura sejam perdoados os pensamentos do coração. Então Simão disse o quê? Simão disse para Simão orar ao Senhor. Interessante, Simão, ele não tinha recebido o Espírito Santo, mas ele já acreditava no Senhor. Ele fala aqui, no 24: respondeu, porém, Simão e disse: ora a voz para mim ao Senhor, para que nada que disseste venha sobre mim. Então ele era crente, foi batizado, mas ele já tinha convicção do Senhor. Ora ao Senhor. Quem faz isso no coração do homem? O Espírito Santo. Então aquele homem, ele já tinha algo de Deus nele, mas ele não tinha recebido o dom do Espírito Santo. Porque todo crente já recebe algo de Deus quando crê. Porque quem faz a obra de redenção e de salvação é o Espírito Santo. Nós somos regenerados e lavados pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus já estava trabalhando no coração de Simão. Igualmente Deus está trabalhando em todos os nossos corações. Mas existem as áreas que precisam de arrependimento para sermos cheios de Deus. É como eu falei: deixar de mentir, deixar de ser malicioso, deixar de ser egoísta, abandonar o adultério, a fornicação, a cobiça dos olhos. Saber que a cobiça é uma das áreas que mais escraviza a pessoa. A Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada da alma. É através dos nossos olhos que a nossa alma vê as coisas. Entendeu? E esses olhos humanos,
não são os olhos verdadeiros da alma. Os olhos humanos são só olhos naturais. Os olhos verdadeiros é o olho do entendimento, é um entendimento no coração transformado. Paulo disse que esses são os verdadeiros olhar. Quando uma mente é transformada, aí você tem uma visão totalmente diferente com os seus olhos. A visão da graça, a visão do céu, a visão do reino, a visão de Deus, a visão da salvação, a visão da eternidade. Aí você passa a ter uma esperança viva em Cristo Jesus, o Senhor. Passou o momento, graças a Deus. É a visão, irmãos. Então, Simão, ele tinha que se arrepender. Quero trazer outro entendimento. A mulher de Samaria, eu acho que vocês sabem a história da mulher de Samaria, que Jesus vai até o encontro dela e ela estava pegando água no poço. Jesus oferece a ela água viva. Você sabe o que é água viva, irmãos? O Espírito Santo. Jesus queria dar o Espírito Santo para a mulher de Samaria. Mas sabe por que Jesus foi até ela? Porque Jesus conhecia o coração dela, sabia que ela iria se arrepender e receber. A mulher de Samaria, irmãos, ela estava numa vida de pecado. A mulher de Samaria, ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Não era uma mulher que vivia uma vida de casado. Ela teve 5, então ela estava nessa área bloqueando ser batizada com o Espírito Santo. Mas o que moveu Deus para dar Jesus, para encher ela com o Espírito Santo? A mulher de Samaria, irmãos, ela falou a verdade da situação que ela estava. Mas sabe por que muitas pessoas não são libertas e não mudam com Deus? Porque elas não são verdadeiras das áreas no qual elas estão escravas. Elas ocultam a verdade para os homens e para Deus. Pessoas assim não recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo não desce. A mulher de Samaria, Jesus disse para a mulher de Samaria: você disseste com verdade. Então ela foi verdadeira. Irmãos, Deus quer que nós sejamos verdadeiros de quem somos, do que fazemos, do que falamos, do que fizemos. Deus quer. Então, irmão, para você essa palavra, para o seu coração, qual é a área que você não consegue se libertar e que você precisa de libertação para que Deus comece a trabalhar na sua vida aos poucos, para que o Espírito Santo comece a se mover ao seu favor? Qual a área? É dinheiro? Eu vou citar aqui 2 áreas que é difícil o homem se libertar, que talvez você vai se identificar com delas: dinheiro e prazeres. Essas 2 áreas escravizam a humanidade: dinheiro e prazeres. Se nós buscarmos em Deus libertação nessas áreas, nós vamos ter vitória com Deus em todas as coisas. Em todas as coisas nós vamos ser muito mais do que vencedores. Deus não chamou o crente para ser desonesto. Deus não chamou o crente para viver correndo atrás de prazeres sexuais. Deus chamou o crente para salvação e para santificação. Deus não chamou os jovens para viver nas redes sociais, presos a todo aquele sistema maligno que escraviza a mente. Deus chamou os jovens para viver uma vida de santidade, crendo em Cristo. Deus não chamou os jovens para viverem correndo atrás de namoradinhas nas igrejas, querendo já viver a namoradinha. Deus não chamou o jovem para isso. Se você, irmãos, vive por esses caminhos, você não está no caminho de Deus. Você está no caminho dos seus desejos, das suas vontades.
os seus prazeres. E você pode colher uma gravidez precoce, você pode colher um relacionamento doentio, você pode colher uma escravidão, mas se você tivesse escolhido o caminho do Senhor, o caminho da palavra, o caminho de Cristo, o caminho da santidade, Deus iria te dar todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas é dada a quem busca o reino. Mas mesmo errando, mesmo falhando, mesmo eu saindo dos caminhos que era certo e indo pelos errados, Deus ainda não deixa de te amar e de ser Deus. Olha a graça desse Deus, meu Deus. Olha a graça desse Deus. Que Ele quer que você se reconcilie, que volte, porque Ele te ama do mesmo jeito. Agora Ele vai consertar a tua vida e restaurar a tua vida, mesmo com aquela bagunça toda. Assim foi a minha vida. Ex-usuário, vida errada, vida de pecado. E aos poucos Deus vai me santificando e me libertando. Eu não digo aqui hoje que eu sou um santão, que eu sou melhor do que todos vocês. Existem áreas que Deus precisa me tratar também, que eu preciso ser tratado, que eu preciso ser curado. Mas que Ele me deu essa graça, esse entendimento desse caminho. E eu estou compartilhando com vocês. Vamos fazer uma oração? Essa é a palavra, viu? Vamos fazer uma oração? Senhor, eu te dou graças pela palavra, Senhor. Eu te dou graças por esse momento de cuidado de Ti. Mesmo, meu Deus, sendo nós falhos, pecadores, o Senhor nos ama. O Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos deu a vida eterna, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos perdoar, meu Deus, que o Senhor venha nos salvar, meu Deus, e que o Senhor venha endireitar os nossos caminhos. Santifica-nos na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. E nos abençoe. Abençoe essa igreja, esse trabalho, essas pessoas que aqui se encontram, os que estão à frente também, meu Pai. E que a Tua palavra, meu Deus, venha transformar, venha salvar e venha libertar pessoas, Senhor. E que o Senhor venha nos levar ao arrependimento e ao bom caminho, que é o caminho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Os irmãos podem permanecer em pé, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui o irmão Macário, palavra abençoada e poderosa. Aquele que atendeu bem com a palavra, viu o Senhor falando a respeito à busca pelo que o Senhor tem nos oferecido, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Também quero agradecer a presença daqueles que vieram nos visitar esta noite, que os irmãos sejam bem-vindos, que as portas da casa do Senhor estão sempre abertas e voltem quando quiser, em nome de Jesus. E vamos estar orando para estar encerrando este trabalho da glória de Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, obrigado, Senhor, por estar conosco do início ao fim desta obra. Meu Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa, meu Pai.